Boa tarde, nossa aula de hoje é de arte e caso vocês achem até melhor, achem conveniente, vocês podem pegar o livro para ir acompanhando comigo. Eu vou dizendo sempre a página, onde é que está e mostrando a figura, tá certo? Primeiro nós vamos para a página 70. Logo no início da página 70 nós já temos o título, né? O sentimento e a realidade. Você já observa aí uma oposição logo no título. E no quadro abaixo, tá? Que é é uma mistura, tá? De dois quadros diferentes. Aqui nós já observamos uma coisa mais dramática do lado esquerdo, né? Que seria mais aquela representação, aquela emoção, romantismo, certo, gente? E essa cara mais lavada, mais nua e crua, o realismo. Isso era representado nas imagens, né? E aqui é porque houve uma mesclagem das duas obras, tá? Para ficar mais fácil de vocês perceberem algumas diferenças. O romantismo muitas vezes lembra o barroco, tá? Algumas vezes lembra o barroco, esse estilo mais fúnebre dele, né? Lembra o barroco. Logo no início, eu gostaria de citar a primeira frase que tem sobre essas informações, né? Essas contradições que existem entre o realismo e o romantismo. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. Então, nós observamos isso numa imagem, nós observamos isso nos livros, nós observamos isso nas artes de forma geral, tá? Não somente uma pintura de quadro ou então nos livros Machado de Assis. Se você observar Machado de Assis, assim, porque é uma coisa que vocês já leram mais, você observa que no romance mais da época romântica do Machado de Assis, ele tem o escapismo, ele tem aquela fuga, né, da morte, certo? E ele, apesar de que ele sempre foi um autor meio crítico, mas você observa que no realismo ele faz aquela análise mais nua e crua, né, dos personagens dele, onde ele critica você querer ser político para tirar vantagem, ou brigas políticas, né, para tirar vantagem, ou critica o casamento arranjado, ou o adultério no casamento. Então, são temas do realismo, aquela coisa mais. No romantismo existiam essas situações, com certeza, mas não era retratada da maneira que era retratada no realismo, tá? Era retratada de uma outra maneira, a pessoa morria de amor. Então, para não manchar, né, a imagem da sua amada, da sua deusa, que era quase isso, né, que as mulheres eram vistas assim, e você ficava sofrendo de amor, preferia morrer de amor, algo assim, no romantismo. No realismo, não. No realismo existia a traição, tá certo? Então, trazendo isso para a arte, de forma geral, porque a literatura é um tipo de arte, mas trazendo isso para a arte de forma geral, nós temos esse primeiro período aqui, essa primeira citação aqui, que eu achei bem interessante colocar. Uma das coisas que também tem no livro, que eu acho que é interessante vocês frisarem, até para vocês organizarem na cabeça de vocês cronologicamente, né? No primeiro período do século XIX, o, o romantismo teve um auge, né? Realmente bem notável. Depois, já o realismo começou a tomar forma. Até porque, se vocês estão lembrados, na terceira geração do romantismo, nós já tínhamos ali algumas revoltas dentro dos livros, né? Algumas declarações, algumas denúncias sociais, certo? Já era trabalhada essa parte mais social. E quando o realismo chegou, ele só assumiu aquilo, né? Mas por que que a terceira geração do romantismo não é tida como uma geração realista? Porque eles denunciavam, mas a forma deles passarem era uma forma diferente da forma que era descrita nos livros do realismo. Na página 71, você observa o tópico o romantismo e a paisagem que expressa emoção. Gente, aqui, como todas as escolas, o romantismo também, ele sempre olhava para a escola anterior com um certo olhar mais crítico e, na maior parte das vezes, não concordava. E o romantismo também fez isso, né? Ele teve uma reação ao neoclassicismo, apesar de o neoclassicismo também
No neoclassicismo a gente encontra a fuga, que seria aquele fugere urbem, né, que é uma das características do neoclassicismo. Nós encontramos no romantismo a fuga também. Só que as fugas aí em questão elas são diferentes. No neoclassicismo era uma fuga da vida agitada e por conta disso eles faziam poemas com o ambiente do campo, né, no campo, como se fossem camponeses, na verdade. No romantismo não existia isso, essa parte, apesar deles retratarem, a gente vai ver um pouquinho, né, nas pinturas, paisagens, mas na literatura nós temos o romantismo um pouco mais a fuga voltada mais para a questão íntima, um suicídio porque eu não consigo conviver comigo, porque eu não me aceito, porque eu não tenho um amor correspondido, porque eu, entendeu? Seria mais ou menos isso. Aqui nós podemos ver que ele até cita aqui, ó, cada retrato tinha uma função. A paisagem tinha que evocar um estado de espírito, uma cena de multidão tinha que mostrar a expressão em cada rosto, uma pintura animal tinha que retratar as características majestosas desse animal. E assim vai, né? Então aqui o que está dizendo aqui é que no romantismo não era pintado um animal só para representar que se estava no campo ou não. Você tinha que fazer dessa pintura algo majestoso, né? E que traduzisse algum sentimento. Tinha alguma razão de você colocar o rosto daquela senhora de cabeça para baixo ou virada, até como ele coloca no finalzinho desse parágrafo, ele fala, né? Um sorriso, um gesto, uma certa inclinação na cabeça, ok? Isso aqui eram traços e características da forma de fazer as pinturas na época do romantismo. Quanto à composição, as pinturas românticas se aproximavam do estilo barroco pela dramaticidade que compunham as obras. Eu comecei falando e citei um pouquinho sobre isso, mas aqui você pode observar, se você voltar para o quadro da página anterior, que ele tem aquele estilo barroco, aquela coisa meio dramática, mas com tons escuros. Só que aqui ele já coloca, né, ó, aliado a isso, que acabou de ser citado, cito o barroco, né, como referência, havia cenas mais agitadas e dinâmicas, com cores mais vibrantes e contrastes de claro e escuro, mais bem definidos, gerando toda a áurea cênica intencionada pelo autor. Então, nós temos uma diferença da forma que o neoclassicismo, por exemplo, retratava a paisagem, a forma que o barroco retratava. Ele se aproxima do barroco, gente, se aproxima, lembra? Mas nós podemos observar que no barroco o estilo as formas dos rostos, formato do rosto, né? O barroco normalmente tinha tons marrons, pretos, escuros, sem vida. Aqui nós já encontramos um pouco mais de detalhe na pintura. E de forma nenhuma eu quis dizer que o romantismo não retratava paisagem, tá? Mas é como eu falei, a forma da retratação era diferente, tá? Nós podemos observar aqui na pintura, deixa eu dar um zoom aqui, por exemplo, né? Ele quer representar não um ambiente alegre, gostoso, de aproveitar a vida. Ele quer retratar algumas coisas, alguns elementos da natureza, porque o animal está assim. Ele tem aqui é uma imagem que ele pintou na igreja, né? Deixa eu ver aqui mais outra coisa que a gente pode falar. Foi fortemente influenciado pelo nacionalismo. Isso vocês já sabem, que a primeira geração romântica, ela iniciava com o indianismo no Brasil, com o nacionalismo em Portugal. Tudo isso, gente, foi influenciado também, a arte de forma geral foi influenciada dessa maneira, tá? Então nós observamos essa força muito grande sendo retratado líder de uma, por exemplo, como tipo existiu aqui o Guarani, né? E os Lusíadas, por exemplo, eles tentaram colocar lá
nessa época já do classicismo, algo que retratava a nação, assim, né, as pessoas desbravando, enaltecendo a história de Portugal. Quando vai para o romantismo, isso só aprofunda cada vez mais, certo? Cada vez mais. Então, assim, isso é visto no Brasil, tá? Nas obras aqui no Brasil e também nas obras que foram realizadas, foram inspiradas pela Europa, não somente em Portugal, tá? Pela Europa. Pronto, aqui ó, isso aqui já é uma obra francesa, né? Então aqui nós temos aqui, deixa só eu ver aqui que eu queria falar para vocês. Pronto, por isso que eu citei até o classicismo, porque ele fala nessa questão, ó, a cena apresentou, era essa cena que eu tinha visto, apresentou um lirismo e uma poética inéditos ao classicismo, e eles queriam retratar o espírito do guerreiro, o espírito do nacionalista, né, nas imagens, que também, gente, nas esculturas, tá? Eu tô falando muito das pinturas, né? Mas nós temos, ó, na escultura, artistas românticos encontraram meios técnicos de expressividade para exaltar sentimentos e emoções característicos do período. Sempre essas duas palavras vão estar fortemente presentes nas obras, independente se vai ser escrita, se vai ser uma escultura, se vai ser um quadro, tá? Destacam-se os trabalhos de alguns franceses. Pronto, ó. Ótimo exemplo. A partida dos voluntários. Essa aqui, essa apoteose do soldado, gente, foi quando se referia, né, à questão da guerra, né? Soldados caídos. Na página 72, você pode até passar aí, vocês vão observar que ele fala que no período romântico foi onde se iniciou um certo cuidado com o outro. A gente pode observar isso na arte, né? Terceira geração, como eu falei, eles começaram a se engajar em alguns temas sociais, subjetividade que se decompunha em uma série de atitudes, e assim, em tudo, artes plásticas, literatura, filosofia, certo? No Brasil, a pintura romântica teve características comuns, né, aquela produzida na Europa, a gente já falou sobre isso, mas ainda com forte influência do neoclássico, que no Brasil teve uma influência maior. Os temas eram limitados a aspectos nacionalistas que visavam sob o interesse de Dom Pedro II. Gente, ele queria fazer o que aqui, né? Ele queria propagar um Brasil bonito, um Brasil bom de morar, né? Ele queria vender um Brasil bom de morar, até porque o Brasil era um país realmente grande, cheio de riquezas e, e ele tinha que se valorizar, né? Portugal estava entrando num certo declínio e se ele não valorizasse pelo menos as conquistas de Portugal, ele tinha que valorizar de alguma forma. E a arte foi o que, assim, que foi encontrado como sempre, né? Porque se você observar logo depois, Hitler, Mussolini vai usar a arte para poder se fortalecer também. E anterior a isso também nós observamos os mecenas, né? Enfim, que tá falando sobre o quadro, né, do Grito do Ipiranga. Lógico que a pessoa não estava lá visualizando, né? Foi passado como é que deveria ser retratado esse momento e ele retratou. Gente, o realismo ele já inicia com uma exposição. E aqui é porque, assim, o porquê que existiu essa exposição, porque essa exposição ela marcou, né? Isso, gente, não é na literatura. Na literatura brasileira, não esqueçam, literatura brasileira, porque aqui tá confundindo um pouquinho os temas com literatura, né? Mas na literatura brasileira, o que marca o início da literatura realista é o livro
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Aqui, vamos voltar para a arte. Nós observamos que esse pintor, ele não teve uma obra bem aceita e ele fez o quê? Em revolta, né, de uma maneira para se expressar, ele organizou uma exposição. Com essa exposição, ele chamou bastante atenção e deu o nome de O Realismo, e por conta disso ficou marcada, né, essa data da exposição, ou esse fato, vamos dizer assim, esse episódio, e o nome acabou sendo carregado de tudo aquilo que ele estava querendo passar, que eram declarações mais ousadas do que o que estava sendo colocado na época, eram insinuações de que o subjetivismo já era uma coisa ultrapassada, algo dessa maneira. Vamos ver aqui alguma coisa. O artista considerava que tema, cor e composição nasciam espontaneamente durante o processo criativo e afirmava que um pintor deve estar sempre preparado para reproduzir sua melhor tela a qualquer momento. Gente, aqui você já observa que foi totalmente o contrário do que aconteceu com o quadro do Grito do Ipiranga, né? Foi uma tela encomendada, uma tela pensada e uma tela projetada a partir de uma certa ideia. E ele já defendia justamente o contrário disso, tá? Então, aqui, vamos dizer assim, foi a origem, né, desse nome. O que é interessante mencionar aqui, fora o que vocês já ouviram em literatura, é que as pinturas eram chamadas de pintura social, tá? A literatura social, pintura social, que nós observamos o dia a dia, uma coisa bem realista, não é aquela beleza linda, né, do romantismo idealizada, mas uma mulher trabalhando, mulheres peneirando trigo, tá? O nome da figura, da obra-prima aqui. Outro, mulher assando pão, tá? Então, a partir daqui, aqui são 2 exemplos, mas a partir daqui, eles ganharam destaque nessa interpretação, na forma de interpretação de obras de arte, onde eles retratavam coisas do dia a dia, inclusive situações sociais do dia a dia que não eram tão boas como escravidão, por exemplo, e entre outras, tá? Aqui no livro do Saz, a imagem ela tá ruim e ela está espelhada, tá certo? Primeiro no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar na página 73, você observa que ele começa a falar sobre o realismo norte-americano, sobre a questão de você representar, do autor, né? O Winslow Homer, ele apresentar as imagens da América mais rural, a parte mais rural. Depois ele começa a falar sobre a figura do pensador aqui, que está na figura 8, no caso, que seria uma escultura. É uma escultura muito conhecida, essa aqui, está espelhada. Depois ele vai passar a falar sobre o teatro, abaixo da imagem aqui, tá? Só para localizar vocês no livro, porque não dá para enxergar nada. Ele fala o quê? Ele fala sobre a questão do teatro ser um lugar onde era expostos, né, no caso, os problemas sociais, onde as personagens, elas falavam de maneira mais coloquial, não tinha aquele linguajar bonito do início do romantismo, e aqui depois você vai começar a encontrar uma retomada no parnasianismo, né, lá em literatura, mas eu tô falando de teatro, a questão de como era que eles atuavam de maneira bem coloquial. Fala sobre a Dama das Camélias, né, de Alexandre Dumas, que foi o primeiro dramaturgo realista, também citado aqui nessa página, e fala sobre o realismo no Brasil, que se manifestou principalmente nas artes plásticas, na literatura e no teatro, tá certo? Gente, na página 74, ela continua falando de um tópico que inicia na página 73, mas estava muito ruim a imagem, achei melhor passar. Até porque ele só vai mencionar o que é museu, fala um pouquinho, e diz que nos últimos 50 anos eles têm dado uma maior ênfase mesmo, né? A questão de estar expondo mais, divulgando mais as obras de arte.
Aqui ele já menciona na página 74 que nessa era digital algumas coisas mudaram quanto a essa questão de exposição de obras, de divulgação de obras, tá? Inclusive tendo essa parte digital, usando tecnologia até interativa muitas vezes nos próprios museus, ou, como ele coloca no parágrafo 2, ó, com a evolução da tecnologia, os espaços de museus e galerias têm apresentado também coleções digitalizadas, disponibilizadas na internet, tornando o espaço virtual um grande museu ou uma rede deles, né, de acesso. Então, assim, na internet você vai encontrar as obras, né, de maneira digitalizada. Ainda na página 74, nós temos uma imagem, figura 13, que é da Academia de Arte, certo? Essa imagem aqui, que estou me referindo. E aqui fala um pouquinho sobre as academias, que eram locais onde os artistas se reuniam, onde eles tinham orientações, era um ponto de encontro para troca de informações, para organização das obras, do estilo, das características. E também quando eles já tinham um artista pronto, vamos dizer assim, né, com obras, eles organizavam a exposição. Em 1667, foi fundado o Salão de Paris para exibir as obras de arte, especialmente pinturas dos membros da Academia Real de Pintura e Escultura da França. Tem aqui no terceiro parágrafo essa informação. Nós também temos aqui esse tópico, os museus pelo Brasil. O Brasil, por ser um país muito extenso, né, tem um território muito grande, ele oferece vários museus, né? Vários tipos de museus com assuntos bem diversificados. E diante desses assuntos, nós temos, por exemplo, uma arte bem moderna, uma arte mais primitiva, uma arte mais clássica. Tem museu aqui no Brasil de assim, para todo gosto, né? Aqui no segundo parágrafo ele coloca assim: desde 2006 já foram cadastradas 3.200 instituições pelo Instituto Brasileiro de Museus, que vão desde aquelas com coleções antropológicas, passando pelos tradicionais museus de arte visuais e chegando aos modernos museus virtuais, que nós também temos, né? E para concluir, eu peguei a tabela que inclusive tem uma atividade sobre isso, atividade, acho que se eu não me engano, é questão 2. Aqui nós temos uma tabelinha onde existe as características, né, as diferenças entre um e outro. A arte romântica, existiu o romantismo, ênfase na fantasia, predomínio da emoção, proximidade emocional entre o autor e os temas. O autor escrevia sobre o que ele queria realmente. Subjetividade, escapismo, personagens idealizados e nacionalismo. A gente falou sobre isso na arte romântica. Arte realista. Realismo, ênfase na realidade, predomínio da razão, distanciamento racional entre autor e os temas. O autor, ele fala sobre aquilo que ele acha importante para a sociedade e não só uma coisa que ele está, né, sobre alguém que ele está apaixonado, não. Tá? Objetividade, ele é bem objetivo quando fala. A mulher em uma visão real, sem idealizações, essa parte que diferencia totalmente mesmo do romantismo, né, dos estilos de prosa na literatura. Retrato fiel das personagens, universalismo. Então, nós não temos aqui, por exemplo, marcas de uma região, marcas de uma nação na obra realista. Na obra romântica, nós temos. Ok? Então, a gente finaliza essa aula.